Olá, tortuguinhas, como vão vocês? No vídeo de hoje eu venho reunir algumas questões que as pessoas têm sobre jabuti. Jabuti é um conteúdo que dá pra fazer várias vezes, né, de vários assuntos diferentes dentro do tema jabuti, porque as pessoas têm em casa, mas às vezes não sabem cuidar, ou não sabem que pode dar certa coisa, não pode dar certa coisa, ou porque ele faz tal coisa, tem certo comportamento, enfim. Acho que dá pra fazer muito conteúdo legal sobre esse assunto, então se vocês tiverem alguma dúvida também, podem deixar aqui embaixo, tá? Mas eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque todo dia eu recebo pelo menos uma pergunta ou alguma questão sobre o jabuti, então eu decidi pegar as maiores aqui, as que eu mais recebo, e responder tudo nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo aqui não é para substituir nenhum atendimento veterinário, tá? Eu sei que muita gente tem dificuldade em achar veterinário, ou que seja num valor acessível, ou que seja perto da sua região. De novo, é o que eu sempre falo nos vídeos. Por favor, se certifiquem que tem atendimento veterinário na sua região, porque um dia você pode precisar, o seu bichinho pode precisar. E aí não é certo você ir procurar ajuda na internet. Eu sei que às vezes bate o desespero, mas nem se a pessoa fosse formada, no caso eu nem veterinária faço mais, mesmo se eu fosse formada, eu não poderia prestar consulta, nenhum veterinário formado, na verdade, pode prestar consulta online, que pode fazer é orientar. E é o que eu sempre respondo, que parece que é de má vontade, mas não é, eu juro que não. É só porque eu sempre penso no bem-estar do animal e não tenho o que fazer. Por favor, procurem atendimento veterinário, principalmente especializado. Se vocês não sabem se tem veterinários silvestres exóticos na sua região, procure no Google mesmo, sabe? Ligue para sua clínica local de cachorro e gato. Se for uma emergência mesmo, leva lá na clínica de cachorro e gato, porque pelo menos lá eles podem orientar, ah, não, conheço uma pessoa em tal lugar. E você leva, porque não pode deixar o bichinho sofrendo dentro de casa. Ainda mais porque se você tem tempo para procurar no Facebook da vida, me perguntar até, eu respondo com todo o amor possível, todo o carinho, toda a paciência. Mas, gente, muitas das vezes é caso veterinário, é caso emergencial até. Então, se vocês têm tempo de perguntar para uma pessoa aleatória e esperar responder na internet, por favor, pelo menos pesquise, né, a clínica mais perto da sua região. De novo, não é má vontade, é só porque não tem o que fazer às vezes, além de responder. Leve num veterinário, ainda mais se for grave. Como sempre, minhas redes sociais estão aqui do lado se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo. Também tem os comentários aqui embaixo para isso. Sempre tem também como contribuir com o meu canal aqui embaixo. E o link da vaquinha para minha lente teleobjetiva que eu preciso bastante. Então, se puderem ajudar, mesmo que compartilhando, já agradeço muito. Ah, e esse vídeo também não significa que não possam me perguntar, tá? Ainda mais coisas novas. É só porque eu decidi reunir tudo aqui pra ficar mais fácil até de, se alguém perguntar, eu explico tudo direitinho, porque quem me conhece sabe, aquela frase bem de blogueira, quem já veio me perguntar coisa sabe que eu respondo em um áudio muito longo, ou vários áudios até. Então eu falo pra caramba, eu explico detalhe por detalhe, até pra não ficar nenhum mal entendido. Então às vezes é mais fácil só mandar um vídeo, tipo esse. Um dos comentários que mais aparece é: meu jabuti não quer comer. O que pode ser? Pode ser várias coisas, pode ser porque o clima não influencia, uma coisa que eu sempre pergunto: tá frio na sua região? Seu jabuti tem abrigo do frio? Ele tá doente? Tem algum outro sintoma? O olho tá lacrimejando, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso. Ele mora sozinho? Ele convive com outros animais? São várias coisas. Então, assim, ele pode não comer porque não gosta da comida específica, ou porque ele não gosta de uma coisinha ali que está no meio e decide não comer tudo, ou porque ele não gosta da comida em si, ou porque está com algum problema. Então é o que eu sempre falo, se for recorrente, porque não pode deixar o bicho sem comer. Tem gente que fala, eu recebi um comentário uns tempos atrás falando que o jabuti estava 40 dias sem comer. Gente, uma criança não ficaria 40 dias sem comer. Se fosse o segundo dia sem comer, a mãe ou o pai, enfim, o tutor, já estaria preocupado, né? Então, por que você faz isso com um animal? Eu sei que não é bem uma comparação justa, né? Porque um réptil pode ficar muito tempo sem comer, mas 40 dias é muito tempo, ainda mais para um jabuti, ainda mais se não tá frio. Então, assim, para mim é quase inaceitável. Então é isso, basicamente. Ele pode não gostar de uma coisa que tá misturada ali, aí eu aconselho ir dando uma coisa de cada vez pra ver, ah, não, ele não gosta de mamão, então vou parar de dar mamão, porque aí ele consegue comer todo o resto. O que acontece dele não gostar, por exemplo, de batata doce, você vai lá, bota na comida e ele não come tudo justamente porque tem uma batatinha doce ali, porque ele cheirou, sentiu o gosto e desiste de comer no geral. Então, se for esse o caso, se você for dando uma coisa de cada vez e ele for comendo até chegar numa coisa que ele não come, você sabe que aquela coisa é o problema. Se for doença, alguma coisa assim, algum problema mesmo sério, só um veterinário vai saber dizer. E se tá frio na sua região, é por causa disso. Mas assim, de novo, uma coisa é ficar alguns dias no frio sem comer, é normal. Ou até comer um pouco menos, né? Mas mesmo assim comer. Outra coisa é ficar uma semana, duas, três, quatro, sabe? É muito tempo. Então, a partir do terceiro dia, se tiver frio e ele não continuar comendo, nem demonstrar interesse na comida, aí eu já
tentaria fazer alguma coisa, levar no veterinário. Meu jabuti não bebe água. É normal? É e não é. De novo, pode ser por algum problema mesmo, ou pode ser só porque você não vê ele bebendo água, também é bem comum, porque muitas das vezes as pessoas têm o jabuti e deixam largado num quintal, num jardim, que também é meio perigoso, né? Porque eles podem ser predados, eles podem se machucar, virar, eles morrem se ficarem virados durante muito tempo porque o pulmão comprime, né? Porque o pulmão dele fica nas costas, assim como de outros quelônios. Enfim, também outra informação aí útil, não deixe seu jabuti sozinho por aí, porque um bicho pode pegar, eles podem cair, se quebrar todos, eles podem comer alguma coisa tóxica, tem plantas tóxicas sim para qualquer animal, mas enfim, ele pode só beber água e você não vê. Ou se ele tiver uma vasilha d'água, ele pode deitar ali, e répteis têm essa vantagem, é até útil para a veterinária mesmo, para atendimento, se o animal estiver desidratado, no caso do réptil, eles podem absorver água pela cloaca, que é a bundinha deles, né, falando bem leigamente. Mas então, se o seu jabuti ficar dentro d'água durante muito tempo, dentro d'água eu falo, ele não é cágado, tá? Ele não vive dentro d'água, é só quando ele deita ali e fica relaxando, ainda mais se estiver quente, ele pode estar tomando água pela bundinha, basicamente. Então, pode ser por isso também. É até uma dica que eu dei para outra pessoa também recentemente, de meu jabuti tá mal, eu não vejo bebendo água, ele não bebe água de jeito nenhum. Aí eu dei essa ideia e eu acho que ele até melhorou depois de um tempo, porque pode acontecer sim dele se desidratar. Então é a primeira dica que eu dou quando fala que não tá bebendo água. Mas pode ser que ele beba e você não vê. Mas, de novo, se ele ficar muito tempo sem beber água e você tiver certeza que ele não tá bebendo, ainda mais se ele começar a ficar apático, se você segurar a pelinha dele e soltar e ficar no lugar, isso é sinal de desidratação. Então leve no veterinário. Meu jabuti não come ração. Mesma coisa. Pode ser porque ele não se acostumou ainda, porque é um processo, nenhum animal troca alimentação, nem a gente deveria trocar alimentação assim do nada, que pode ser que tenha até alguma alergia, alguma resistência do organismo. É melhor ir botando aos pouquinhos. Até porque a base da alimentação do jabuti não é só ração, é folha verde também escura. Então, eu botaria de pouquinho em pouquinho, eu sempre falo isso, né? De botar a ração para o jabuti, porque é muito boa, deixa tudo equilibrado na alimentação, mas não é a única coisa. Então, você vai misturando com um pouquinho, com folhas, né, verdes, escuras, vai misturando com algumas frutas, mas vai fazendo isso uma coisa de cada vez, justamente porque, não, ele não gosta de tal comida. Então, ele parou de comer por causa disso. Aí você não deixa mais comida, ou tenta mais lá pra frente quando ele mudar o paladar, porque isso também pode acontecer. Então, é fazendo de pouquinho em pouquinho, testando. Se ele não comer de jeito nenhum a ração, nem pura, nem misturada, bota alguma coisinha que você saiba que ele vai gostar, nem que seja um caldinho de carne só cozida na água quente mesmo, né? Não pode botar nenhum tempero, porque aí ele vai começar a sentir o cheirinho da carne ali na ração e pode comer também. Então tá aí uma dica, se o seu jabuti não gosta de comer ração, pode ser também porque ele esteja muito dura a ração. Então você pode tentar amolecer com água quentinha mesmo, claro, você não vai queimar o seu jabuti. Oferece quando tiver morninha, porque aí além de exalar mais cheiro, porque comida morna e quentinha exala mais cheiro, então é mais agradável, mas é mais atrativa para os animais, né? Até pra gente. Então pode ser também por causa da textura da ração, que ele não consegue comer ou tem mais dificuldade. Meu jabuti só come alguma coisa específica, por exemplo, maçã, ou, sei lá, banana, ou mamão, ou a porcaria do tomate e alface que não pode dar, mas mesmo assim as pessoas dão. É basicamente o mesmo quesito da ração, né, que eu falei de ir misturando aos pouquinhos, então você sabe, meu jabuti come maçã, e eu quero deixar uma alimentação mais variada possível. Primeiro, se ele não aceitar outro tipo de comida saudável, porque ele não pode viver só de maçã, por exemplo, nem outra. Nenhum animal pode viver só de uma coisa, tá? Isso é óbvio. Até porque jabuti é onívoro, então ele não pode só comer maçã todo dia pro resto da vida. Tem que variar sim. Eu vou até deixar um vídeo aqui em cima e aqui embaixo de jabutis, né, que eu já fiz. Mas aí você faz aos pouquinhos. Se ele não quiser comer a ração ou outras coisas que você for dando, vai misturando, cortando a maçã bem pequenininha, nem que seja só para ficar o cheirinho, e bota na ração, enfim, nas outras comidas que ele deveria comer. Porque aí ele vai sentir o cheiro e vai ser mais atrativo. E você pode mais pra frente ou tirar isso se for o caso de uma comida que não deveria dar, por exemplo, a tal da alface e tomate. Você pode tirar a longo prazo, ou você pode botar bem pequenininho, só para ele sentir o cheirinho mesmo e saber que tem alguma coisa ali que ele gosta, mas ao mesmo tempo ir comendo o que ele deveria comer de fato. Meu jabuti não faz as necessidades, ou pelo menos as pessoas acham que não fazem, mas na verdade fazem sem estarem olhando. O que pode acontecer é isso que eu falei, de fazerem sem a pessoa olhar, porque fica num jardim enorme, às vezes nem cercado é. Pode acontecer dos jabutis comerem, e aí a maioria dos animais, na verdade, come esse comportamento chamado de coprofagia, quer dizer que está faltando algum nutriente na alimentação, a alimentação não é completa, então ele come
as fezes como maneira de repor esses nutrientes. Isso é ruim, tá? É problema de manejo mesmo, então a alimentação tem que ser o mais variada e mais completa possível justamente por isso. E se piorar ou continuar, pode ser um comportamento obsessivo, e aí é pior ainda, né? Porque mesmo o animal tendo a melhor alimentação, se ele mantém aquele comportamento, é toque mesmo, e dificilmente isso vai mudar. Mas, de novo, veterinário também, se seu animal está comendo as fezes e tudo mais. Ou pode ser porque ele come pouco, principalmente no inverno, né? Eles fazem menos, porque réptil, na verdade todos os animais, né? Comem e fazem as fezes, defecam à medida, proporcionalmente, né? Então, se eles comem muito, eles vão defecar muito. Répteis também têm essa vantagem de ter um metabolismo. Eu falo vantagem porque isso ajuda em muitos casos, né? Também piora em muitos casos. Mas répteis também, como tem um metabolismo que se adapta ao meio, né? Se tiver quente, eles são mais ativos, eles comem mais, então defecam mais. Então isso também pode ser um problema. Não problema, mas assim, assusta as pessoas, né? No frio, principalmente, eles são mais lentos. Então defecam menos por comerem menos. Ou, de novo, pode ser algum problema sério, ou ele não está comendo de fato, e aí tem que investigar qual é a origem desse problema dele não comer, ou ele está comendo, que é pior ainda, e não defeca. Então tá tudo retido ali no intestino dele, no organismo. De novo, veterinário. Você pode primeiro, antes de ir no veterinário de sair correndo desesperado, botar numa bacia, numa vasilhazinha, não é nem uma bacia, pelo menos não vai afogar seu jabuti, com uma aguinha morna. Cuidado para não queimar seu jabuti também, porque as pessoas botam água quente e isso é péssimo. Sério, não façam isso. É água morninha, sabe? Tipo banho de bebê mesmo. E aí, se mesmo assim ele não se aliviar, se ele não evacuar, aí leva pro veterinário. Porque normalmente isso ajuda muito, porque, de novo, como o metabolismo reage a partir da temperatura ambiente, acaba que uma água quentinha vai estimular o organismo, porque a temperatura vai aumentar, então o metabolismo vai funcionar mais rapidamente. Então isso pode ajudar sim, mas de novo, se não ajudar ou se demorar muito, veterinário. Meu jabuti lacrimeja muito ou sai alguma secreção dos olhinhos dele. Gente, isso pode ser muita coisa, inclusive doença grave. Não posso dizer que pode ser uma zoonose, mas pode ser uma coisa contagiosa para outros jabutis ou quelônios no geral. Tem gente que bota até jabuti e cágado convivendo junto. Eu não tenho propriedade para falar, vai passar para um, vai passar para outro, ou vai ficar só com ele, porque depende muito da origem também desse problema. Então, de novo, se for uma coisa recorrente, e ainda mais se for uma secreção viscosa, sabe, tipo catarrenta, purulenta, veterinário correndo. Geralmente pode ser só uma secreçãozinha, tipo uma alergiazinha, ou porque ele precisa de lubrificação no olho, é normal, tá? Por isso que eu tô falando, depende muito da consistência, depende muito da cor, do cheiro até, depende muito da constância, porque de vez em quando pode ser normal, mas de novo, se você tiver em dúvida, leve ao veterinário, porque eu tô falando aqui, mas às vezes tem casos específicos que tá até esverdeado, amarelado, tá cheirando mal, é um problema sério, tá? Então leva no veterinário, melhor do que se o jabuti perder um olho. É melhor que ele fale, ah não, é só um chorinho mesmo para lubrificar o olho, do que seja uma coisa muito grave e aí seu jabuti perde o olho no futuro porque você não levou no veterinário. E por último, que eu acho que é um dos mais graves, assim, que as pessoas veem, não têm a mínima noção do que é quando falam, meu jabuti está com uma coisa para fora. O que pode ser? Gente, geralmente, e é bem comum isso em jabutis, principalmente jabutis em cativeiro, é prolapso. Prolapso cloacal ou até peniano. Então, assim, você imagina, essa palavra não é bonita, parece que é bonita, mas não é. Mas é basicamente quando a cloaca, quando o reto, que é a porção final do intestino, sai do corpo. Pode acontecer por retenção de ovos, pode acontecer porque tem muito gás no organismo do jabuti, pode acontecer porque tem muita comida, enfim, alguma coisa obstruindo, e a gente tem que lembrar que eles são animais que não expandem. Então, qualquer coisa que acontece, se eles estiverem cheios de gases, cheios de ovos, no caso de fêmeas, não tem para onde ir, porque só tem o plastrão embaixo e a carapaça, não tem como expandir. Eles não fazem isso que nosso pulmão faz, sabe? Nosso corpinho faz de expandir e comprimir. Então, o que acontece? Empurra para fora o reto e até o pênis, mas não necessariamente é o mesmo processo para o pênis, mas também eu tô falando que é muito comum isso acontecer. Então, se vocês virem alguma coisa saindo do seu jabuti, veterinário correndo, porque tem muito animal que morre por isso e os donos nem sabem o que é. Então, eu tô falando agora, é melhor vocês falarem que é, ah, meu Deus, meu jabuti está com prolapso, não precisa nem saber o que é, tipo, ah, prolapso peniano, prolapso de reto, prolapso retal, no caso. Não precisa. Só vai correndo, acha, fala, é um prolapso, estou indo ao veterinário. Porque aí é melhor ele falar, ah, não, é um procedimento simples, porque realmente é complicado, tá? Mas eu tô falando que é simples porque é comum de acontecer. Então, se você pegar um veterinário experiente, vai ser relativamente simples dele resolver. Porque muitas das vezes os animais morrem por isso. Porque você imagina uma parte do seu corpo para fora.
Então, de novo, se vocês virem uma coisa saindo do seu jabuti, mesmo se for uma coisa simples, tipo o meu jabuti está com vontade de cruzar e é o pênis dele para fora. Se você não tiver certeza, trate como prolapso. Ainda mais se tiver feio, se estiver começando a feder, se o seu jabuti começar a ficar prostrado, não querer comer, ficar apático, enfim, ficar triste no canto, trate como prolapso e leve correndo ao veterinário. Porque isso, infelizmente, só resolve com cirurgia, com procedimento cirúrgico. Então você vai gastar um dinheirinho, mas você vai salvar a vida do seu jabuti. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter tirado todas as dúvidas. Como sempre eu falo pra caraca, né? Mas eu quis dar uns detalhezinhos aí até pra ficar o mais completo possível. E qualquer coisa podem deixar aqui embaixo que eu respondo também. E também nas redes sociais, né? Que eu sempre falo. Então é isso, beijos e até a próxima. Nha!